Olá, olá a todos, tudo bem? É, Sejam bem-vindos ao canal. Deem seu like, o seu dislike, divulgue o canal, comente no canal. E hoje vamos, é, mais uma vez, dar uma analisada em algumas passagens bíblicas sobre o tema do endurecimento do coração do faraó. É um tema espinhoso para alguns cristãos, porque o texto nos mostra que o Deus hebreu havia mudado a vontade do faraó, ou seja, o texto aponta que Yahvé não respeitou o livre-arbítrio desse monarca. Isso vai de encontro com as ideias cristãs de que Yahvé não impede o assassinato de pessoas, de crianças, estupro de crianças, de guerras e outras coisas mais, justamente porque ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. Justamente porque ele dá liberdade às pessoas fazerem o que bem entendem. Mas essa passagem desmente essa crença dos cristãos, que Yahvé, nas passagens bíblicas, respeitaria o livre-arbítrio, porque ela nos mostra o Deus hebreu usando de seus poderes mágicos para manipular a vontade do faraó. Quando o faraó queria libertar os escravos hebreus, o Deus hebreu ia e manipulava a vontade do faraó para que ele não deixasse o povo ir embora. Uma palhaçada, é óbvio, né? Esse texto, né? Esse texto, as passagens, as histórias bíblicas é uma palhaçada. Você analisa a essência das passagens, é uma palhaçada. Ridículas. São ridículas. Bom, vamos ao texto. Javé endureceu ou não o coração de Faraó? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Os ateus dizem que sim, os cristãos dizem que não. Vamos ver se quem está certo. Uma das maldades que muitos ateus apontam que teria sido feita pelo Deus primitivo Yahvé, nas páginas de pura lenda da Bíblia, foi o endurecimento do coração do faraó. E de fato, a Bíblia mostra que Yahvé, ou Javé, queria demonstrar seu grande poder tanto para Faraó como para os demais povos ao redor dos egípcios. Eu esqueci de colocar a passagem, né? Que mostra dizendo, né? Que, que diz que deixou o Faraó vivo só para mostrar o seu grande poder. Não só para ele, né? Mas para as outras nações. Para que todos soubessem que ele era Yahvé. Javé queria fazer um nome sublime entre os deuses. Pelo jeito, eles não tinham nenhum. Também pudera, né? Um Deus de escravos não poderia ser levado a sério mesmo. Não teria moral alguma. E para mostrar que era Deus assim como os poderosos deuses egípcios, segundo, é claro, a lenda exílica, Javé precisaria fazer com que Faraó mantivesse os hebreus cativos por mais tempo. Quanto mais tempo os escravos ficassem lá, né? Mais tempo ele tinha para mostrar os poderes dele. Quanto mais tempo quanto mais tempo ele os mantivesse nessa condição, mais truques mágicos o grande Javé poderia exibir. Inicialmente, os truques de Javé são tão baratos e conhecidos de há muito pelos magos egípcios que são facilmente repetidos pelos magos, né? Veja que livro ridículo, né? Magos que dizem que nós sabemos que não tem poder nenhum, né? Reproduzir os mesmos truques que Moisés apresentou inicialmente, já mostrando que isso aí é lenda, né?
Por aí já vemos que não havia nada de Deus nessas histórias malucas. Se houvesse de fato um Deus ali, os magos não teriam feito as mesmas coisas. Ninguém, vendo, os atos de um Deus jamais poderia ser copiado ou conseguido ser feitos por um mortal. E um Deus que se diz Deus jamais ia, sabendo que determinados magos teriam capacidade de produzir determinadas coisas, jamais ia fazer aquilo que aqueles magos poderiam fazer. Tinha de apresentar coisas assim, nunca vista e que nunca poderia ser feita por outro. Se Javé fosse Deus de fato, nenhum de seus truques poderia ser copiado pelos magos. Se Javé fosse Deus de fato, nenhum de seus truques poderia ser copiado pelos magos. Tem que ser muito, muito ignorante para não ver. É que estamos diante de uma lenda extremamente ridícula. O escritor meia-boca do Êxodo, ao afirmar que os magos fizeram os mesmos truques de Moisés, tentava dar maior, vivacidade ao enredo inventado. No entanto, isso também produzia efeito contrário. Só depois que o medíocre escritor passa a dar a Moisés capacidades além das que os magos podiam ter, e isso ele o faz para reforçar a ideia de que o Deus dos hebreus é mais poderoso que os deuses egípcios. Deixemos de lado as palhaçadas do escritor do Êxodo e voltemos para a questão do endurecimento do coração do faraó. A lenda nos mostra que Javé era quem endurecia o coração do faraó. Isso deixa os cristãos em maus lençóis, vez que o livre-arbítrio de uma pessoa, nessa trama mal feita não teria sido respeitado, além de revelar que esse Deus é um mau caráter, se existisse, né? Assim, para mitigar o vexame das mentiradas bíblicas, os cristãos dizem que o verbo no hebraico foi traduzido de forma errada. Esse é o velho truque da tradução errada. Os erros das traduções alegados pelos cristãos só ocorrem quando eles dizem respeito aos malfeitos de Javé. Pode notar, só a má tradução quando aparece Javé no meio. Quando Javé aparece aprontando alguma coisa, ou matando criança, roubando, é, mentindo, ou coisa do tipo. Aí vão dizer, não, aí tá mal traduzido, foi uma retradução. Ah, não, é porque no hebraico não quer dizer isso não. É que o hebraico tem vários sentidos. Aí os tradutores aí cometeram equívoco. A tradução correta é outra, não é isso não. Ah, não, é porque Javé, ele se comunica com os homens, é, ele é perfeito, mas se comunica na língua dos homens, que é imperfeita. Essa bobagem toda, né? Mas é sempre quando o Deus hebreu está no meio de alguma palhaçada que o coloca numa situação desfavorável. Mas se lá tiver o diabo ou alguém aí fazendo, aprontando, não, isso aí é literal, não tem nada de errado não, tá tudo certo. Disse Jeová a Moisés, quando te tornares ao Egito, e vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que te hei posto na mão. Mas eu endurecerei o coração, e ele não deixará ir ao povo. Pois, que patético, que palhaçada. O Deus todo idiota avisa Moisés que ele vai endurecer o coração do faraó. Aí o idiota do Moisés vai e se apresentar ao faraó, sabendo, é lógico que isso é mentira, de antemão que o faraó não vai permitir, já que o Deus idiota disse que já ia endurecer o coração dele, certo? Então, para que eu vou me apresentar a uma pessoa, pedir para ele libertar um povo, que eu já sei que ele vai dizer não.
Veja, palhaçada. E o Deus idiota manda o cara aí se apresentar a esse monarca, sendo que ele vai endurecer o coração dessa pessoa para não deixar libertar esse povo. Aí manda seu comissionado, né, se dirigir ao faraó, sabendo qual é a resposta do faraó. Pai, fala sério, rapaz. Como é que você leva a sério um livro desse? Aí vem um monte de ureia seca dizer que não, isso aí é uma tradução. Isso aqui é uma má tradução. Não foi, Deus não endureceu o coração nenhum. O faraó já era mal mesmo. O faraó já era duro mesmo. O faraó era ruim mesmo. Aí é só uma figura de linguagem dizer que Deus endureceu o coração. Mentira, pessoal. Mentira, e vou mostrar para vocês que isso aí é tudo mentira. Cristão só faz mentir quando eles pegam a Bíblia. Tu falarás tudo, veja as passagens. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixes ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei, veja, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, tá vendo? Tinha um propósito, pessoal, para que esse Deus dissesse que endureceu o coração de Faraó. E qual era? Eu falei inicialmente, mas aqui não trouxe o texto o que eu disse que mencionei, que o Deus hebreu disse que menciona aqui, é, por causa de meu nome, né, diz que por esta razão, ou por este motivo, te deixei em existência, te deixei viver, Faraó, para mostrar o meu grande poder e para mostrar para as outras nações, né, o meu nome. Isso está na Bíblia, né, o Deus hebreu dizendo o motivo porque deixou o Faraó vivo, mesmo, é, mesmo diante da constante, né, desobediência dele, diante dos milagres, das exortações do Deus hebreu, impedir que ele libertasse os hebreus, certo? Palhaçada, né? Sim, então, pessoal, o texto nos mostra que havia uma razão para o Deus hebreu endurecer o coração desse faraó. O texto diz que o Deus hebreu queria multiplicar, olha, na terra do Egito, os seus sinais e as suas maravilhas. Ele queria se mostrar que era Deus, tá entendendo? Mas Faraó, aí ele diz, olha, mas Faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo e os filhos de Israel da terra do Egito com grandes juízos. Deus veio querer se mostrar, pessoal. Ia mostrar que era Deus, que era poderoso, tá entendendo? Mostrar que não era só os deuses egípcios que eram poderosos, não. Ele queria mostrar que também era. Palhaçada, né? Endureceu-se, porém, o coração de Faraó. Êxodo 7:13. Outro tanto fizeram os magos do Egito, com seus encantamentos. Endureceu-se o coração de Faraó, e não os ouviu como Jeová havia dito. Mas vendo Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração, e não os ouviu como Jeová havia dito. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus, Faraó. Os magos, né, viram tanta papagaiada lá, né? Começou a não conseguiram mais fazer os truques mágicos de Moisés, mas aí começou a dizer que isto é o dedo de Deus. Só que esse Deus aqui, pessoal, não é o Deus Javé, tá entendendo? Quando o texto fala aqui, isto é o dedo de Deus, isso aqui, a ideia de Deus aqui está sendo tomada em sentido genérico. É o escritor que colocou aqui Deus com letra maiúscula para entender que era o Deus hebreu, mas ele não está se referindo ao Deus hebreu. E no hebraico, embora apareça Elohim, também não é o Deus judeu. Porque a ideia aqui está tomada no sentido genérico de Deus. A ideia de Deus, vocês podem pesquisar em fontes externas à Bíblia, você vai ver que está presente na Suméria, no egípcio, na egípcia,
no hitita, eles vão usar essa expressão Deus, sentido genérico. Tá entendendo? Não é um Deus em especial, em específico. Tá entendendo? É um Deus em sentido genérico. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Ficou endurecido o coração de Faraó e não os ouviu. Ficou endurecido o coração de Faraó que não os ouviu, como Jeová havia dito. Mas Jeová havia dito foi que endureceu o coração de Faraó. Tá entendendo? Em todas essas vezes que o Faraó aparece dizendo que foi endurecer seu coração, ou que endureceu o coração, isso já foi a ação do Deus Javé. Tá entendendo? Não foi o Faraó que se fez endurecer por si mesmo o coração. Foi o Deus hebreu que havia predito que ia fazer isso contra o Faraó. E era para que isso? Para que ele manifestasse os seus poderes, né? Fizesse seus grandes sinais. Porque só poderia ser feito esses grandes sinais se o faraó estivesse com o coração duro, né, de pedra, sem querer deixar os hebreus saírem do Egito. Se ele deixasse, acabou. No primeiro sinal que Javé fizesse, acabou a escravidão, acabou as maravilhas de Javé. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se. Olha, o Senhor disse a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Qual é a intenção dele? É sempre fazer as multiplicações das suas maravilhas. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor, veja, o texto diz: Mas o Senhor, Yahvé, endureceu o coração de Faraó, e não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Pode ser aqui, pessoal.
Sim, então o Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. As passagens diferentes, as passagens em diferentes momentos dizem que fora o Deus hebreu que, usando de seus poderes mágicos, endurecia o coração do faraó para que não se deixasse, para que não deixasse seu povo ir embora. Veja o que diz o dicionário, né, Strong, né, sobre a palavra, né, que usaram para endurecer o coração. É, para ser ou crescer firme ou forte, fortalecer. A palavra foi essa aqui, certo? Transfigurada, aliás, transfigurada, transliterada, Shazak, Shazak, certo? TH tem som de R, né? No transfigurado do hebraico, né? O verbo aqui, shazak, transliteração, né? Transliteração do hebraico. Ser ou crescer firme ou forte, fortalecer. Tá vendo? Não tem nada de diferente na tradução da palavra. No sentido mal, concordância exaustiva. Crescer robusto, rígido, duro, com ideia de perversidade do coração de Faraó. Tá vendo? Êxodo 7, 13, 22, Êxodo 8, 15, Êxodo 9, 35 e Malaquias 3, 13. Todas nessas partes vocês vão ver que tem a ver com a intenção da pessoa, né? Se tornar dura, rígida. Tornar rígido, duro, ou seja, perverso, obstinado, endurecer o coração de qualquer um. Só que essas coisas tinham uma ação externa. E a Bíblia mostra, prova, que quem fazia esse endurecimento era o Deus hebreu. Tá entendendo? Não tem nada de má tradução. As passagens nos dizem que quanto mais os hebreus permanecessem como escravos, melhor seria para Javé e não para Faraó. Ele ia ter mais oportunidade de mostrar as suas maravilhas. Vocês, por vontade própria, repreenderia um outro que só estava lhe causando prejuízos? Você acha que o Faraó ia estar segurando aqueles hebreus que só lhe estavam trazendo prejuízo? Era água se transformando em sangue, era um monte de rã incomodando ele, era piolho, era gafanhotos. Quem é em sua consciência está aprendendo alguém que só estava lhe trazendo prejuízo, pessoal? Estão entendendo? Estão entendendo? A ideia presa no texto é que foi de fato o Deus hebreu que estava endurecendo o coração do faraó. Eu digo endurecer o coração porque o texto fala endurecer o coração. Eu vou explicar daqui a pouco essa ideia de endurecer o coração. Vocês por vontade própria, deixariam, né, deixariam em sua casa alguém que quebrava seus objetos, que matava seus bichos? Você ia fazer isso? Ia deixar estar em sua casa uma pessoa assim? Ninguém prende outro que só lhe cause prejuízos. Notamos claramente na lenda bíblica que o faraó estava fazendo algo que não era de sua vontade, pessoal. E isso é tanto verdade que os próprios egípcios se dirigem ao faraó para que ele mande os hebreus embora antes que o Egito perecesse.
Estão vendo? Existiam pessoas que estavam sem, vamos dizer assim, sem serem manipulados, sem serem manipulados pelo Deus hebreus, que estavam querendo que os hebreus fossem embora mesmo. A exemplo dos magos, a exemplo dos outros egípcios, que se dirigiram ao faraó para pedir para ele aí, liberar os hebreus. Mas chegava, pediram o faraó não deixava. Por quê? Porque só, porque só o faraó não queria. Justamente porque o texto diz que o Deus hebreu estava endurecendo o coração do faraó para que não deixasse o povo sair, a fim de que Javé pudesse ter mais tempo para exibir seus poderes e mostrar para os próprios egípcios que seus deuses não eram nada e que Javé que era o Todo-Poderoso e para as outras nações teriam que saber que ele era Javé através das supostas maravilhas que estava apresentando na terra do Egito. É tanto que vocês vão ver, né, em toda a narrativa bíblica, a exaltação de Javé sempre é sobre essa historinha de que ele causou lá no Egito. Toda a narrativa bíblica do Êxodo em diante nos livros, só sempre quando vai falar de que Javé fez aquilo, sempre vai trazer a, à tona essa passagem em que os hebreus estiveram presos como escravos no Egito e que Javé os libertou com mão forte, com potentes miraculosos e coisa do tipo. Coisa do tipo. Tá entendendo? Até os magos, sacerdotes ou profetas egípcios pedem para que o faraó mande aquele povo embora antes que mais males lhes sobrevenha. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa aí os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Veja, as palavras dos magos, né? Dos magos não, né? Dos servos, né? De Faraó, né? Se dirigiram ao Faraó e pediram para ele libertar os, os hebreus. E porque só o povo egípcio não estava com o coração duro, como de Faraó. Quer dizer que só Faraó era o cara mais ruim do mundo, da face da terra. Que mesmo se lascando lá, queria como queria prender, queria como queria prender os escravos hebreus. Só ele, no meio de tantos egípcios, só o faraó, que era ruim, só desgraça. Não queria de jeito nenhum, mesmo se lascando, queria manter os hebreus presos. Fala sério, rapaz. Você não tá vendo que isso é ridículo? Isso é lenda. Quem poderia mandar os hebreus embora? Era o faraó. Por isso que só seu coração havia sido endurecido pelo Deus hebreu. O coração dos outros não estava endurecido. Perceberam? Mas o faraó estava. Por quê? Porque era o faraó que decidia. O faraó era a casa grande. Era ele que detinha o poder da morte e da vida. Era ele que poderia dizer que esse ou aquele hebreu poderia ser livre. Entendeu? Daí o Deus hebreu endurecer justamente o coração de quem? Daquele que tinha o poder de mandar. E era o faraó. Veja que esse texto é tão lendário que é dito que o Deus hebreu endureceu o coração de Faraó. Agora eu entro nesse detalhe do coração, pessoal. Preste bem atenção. Era muito comum os povos da antiguidade falarem que seus deuses endureciam os corações das pessoas. Os povos primitivos acreditavam que nossas emoções e, e nossa razão se localizavam no coração. Esse pensamento era muito marcante entre os semitas. Vocês devem estar lembrados de que um dos costumes dos egípcios era justamente preservar o coração para que, quando este fosse pesado diante da balança de justiça do deus Osíris, pudesse dizer quem era de fato morto.
Vou trazer a fonte para vocês verem, certo? Aqui nós temos a imagem, né? E aqui retrata, essa imagem aqui retrata o julgamento de quem morria. hum, Quem morria, digo, um egípcio, né? Julgamento de um egípcio, né? Quando ele morria e se ia diante dos deuses. Então essa figura aqui representa essa lenda que havia entre os egípcios. A figura 2, ilustração: o julgamento perante Osíris, do Livro dos Mortos, 1285 a.C., né? Uma ilustração de um morto sendo trazido por Anubis. Anubis é o deus da cara de chacal, se não me engano, né? É esse mesmo aqui, Anubis aqui, é esse Anubis aqui, é um chacal, a cabeça dele é a cabeça de um chacal, né? Eu só penso que é de um lobo, mas não é lobo, aqui é um chacal. Anubis. É ele que conduziu os mortos, aqui vocês veem, né? Aquele filme, né? Vocês devem ter assistido. É Os Deuses do Egito, né? Mostra lá, né? O deus da cara de chacal conduzindo aquela menina, né? Para o mundo dos mortos. E o namorado faz um acordo lá com Deus, né? Um outro deus lá, não sei se é Horus, parece, né? Para trazer ela de volta, né? Do mundo dos mortos. Bom, e lá mostra, né, tudo isso, né? Esse filme. Bom, uma ilustração de um morto sendo trazido por Anubis, deus da mumificação, para a pesagem de seu coração. Durante a cerimônia, decidia-se se o morto seria mandado para o paraíso ou serviria de alimento para a figura mitológica semelhante a um crocodilo, chamado de devorador de almas. Era um deus também, né, esse crocodilo, né? Na imagem ao lado direito do devorador, encontra-se Tote, deus da sabedoria. À sua direita está Horus. E Jesus sempre está à direita de quem? De Deus, tá lembrado, pessoal? Essa ideia de direita, né? Tudo tirado do mundo. À direita de um rei ou de uma divindade é ter o favor dessa divindade, entendeu? Ele está numa posição é, privilegiada, né? De favor da divindade. Essas histórias de estar à direita de Deus, tá? Essa bobagem toda, é coisa oriunda das mitologias. Jesus sempre aparecia à direita de Deus lá, né? Diz que o tal do Estevão viu Deus, e Jesus à direita de Deus. Outros idiotas lá diz que viram Jesus à direita de Deus. Essa bobagem toda. Tudo mitologia. Osíris, deus do mundo subterrâneo, essa imagem é conhecida como o julgamento perante Osíris, do livro dos mortos. Bom, para os antigos egípcios, a alma, o Ba, após a morte, precisaria de um corpo para habitar. Daí a necessidade da mumificação. Nesse processo, o coração permanecia no corpo, uma vez que era um órgão de excelência, o coração. O cérebro, por outro lado, era tratado com indiferença. Sua remoção era feita através da inserção de um instrumento em forma de gancho através do nariz. Ou seja, o cara morreu, enfiava um gancho dentro da venta e puxava o cérebro. Diz que liquefazia o cérebro, transformava em pasta, né? Tanto futucar o cérebro pelo nariz, deixava limpinho o crânio, o cérebro saía pelo nariz em forma de pasta, né? É, quem, quem traz os detalhes, né? Como é que os egípcios fazem essa mumificação é Heródoto. Heródoto menciona como é que os egípcios fazem essa mumificação. O instrumento macerava o material do cérebro, que era rapidamente liquefeito e drenado para fora do crânio e depois descartado. Figura. Finder, desculpe, Finder 2000. Então,
eles viam no coração a parte mais importante do ser. E já o cérebro, que nós sabemos que é no cérebro que está todas as nossas emoções, nossas, nosso ser, né? A pessoa, né? O ser está no cérebro, não está em coração nenhum. Mas os povos antigos entendiam que o centro das emoções, das aspirações, da razão, está no coração. Na verdade, o coração é considerado o órgão responsável pelo pensamento, vejam, pelas emoções e por todas as demais funções, hoje associadas ao sistema nervoso central. Hoje nós sabemos, né, que quem é responsável por essas coisas é o sistema nervoso central, que está ligado ao cérebro, né? Mas os povos primitivos não tinham esse conhecimento que nós temos. Por essa razão, os antigos egípcios acreditavam que o coração era o centro do organismo e estaria conectado com os demais órgãos do corpo através de uma rede de canais chamados de metu. Essa rede seria formada por 36 canais que partiriam do coração. A questão do anel, por exemplo, né, diz que é uma ideia egípcia, né, salvo engano, o anel de casamento, né, que é colocado naquele dedo. Diz que passam a ver que vai até o coração. Daí colocaram o anel naquele dedo, né? Em especial o anel de casamento naquele dedo, porque acho que naquele dedo passa. Acha não, tem, né? Esse dedo está ligado ao coração por uma veia. Como eles entendiam que o coração era a fonte de tudo isso, né? Das emoções, do ser. Então, esse destaque se dava ao coração. Essa rede seria formada por 36 canais que partiriam do coração, onde não havia apenas sangue, mas também ar, lágrimas, saliva, muco, sêmen, comida, urina, etc. Assim, não só os vasos sanguíneos eram considerados metu, mas também o trato respiratório, os dutos glandulares e os músculos. Consequentemente, não era feita distinção entre artérias, veias, tendões, nervos ou ligamentos. Está aqui a fonte, né? Muito boa por sinal, as informações nessa fonte. O coração, na concepção egípcia, dizia se você era bom ou mal. Ele revelava o tipo de pessoa que você tinha sido enquanto esteve no mundo dos vivos. Você ia ser julgado pelas suas ações do passado, tá entendendo, pessoal? Não é essa ideia que passa na Bíblia? O Deus hebreu não diz que vai dar a cada um, vai retribuir a cada um segundo as suas ações? O Jesus mentiroso, lá no livro de João, capítulo 8, se não me engano, é 8:32, né? Não, é 8, capítulo 8. Diz é, que vai ressuscitar os vivos, né? Paulo também fala, né, da ressurreição tanto de justos como de injustos. Diz que crê em Deus, que há de haver uma ressurreição tanto de justos como de injustos. E aponta a ideia de que cada um será julgado segundo as suas ações, ou seja, as pessoas são julgadas por ações passadas. O mesmo que acontecia nas ideias egípcias, né? O coração da concepção egípcia dizia que você era bom ou mal. Ela revela o tipo de pessoas que você tinha enquanto esteve no mundo dos vivos. Entre os antigos egípcios, o coração aqui é uma outra fonte que eu trago, pessoal. Entre os antigos egípcios, o coração, que era designado por dois sinais hieroglifos, hieroglíficos distintos, representando ora sua dimensão orgânica, ora sua dimensão moral e espiritual. O coração tem essas duas acepções, né? A moral e a física, né? Orgânica. Que, aliás, não se contrapõem, mas se complementam. É identificado como um órgão único da vida material
e também como centro da vida espiritual. Tá vendo? O coração é tudo isso. A vida material, física, bem como a vida espiritual, a vida também era o centro da moral, né? Da pessoa, tá no coração. É dele, do coração, que jorram as fontes da vida. Segundo um texto gravado em uma pirâmide do Alto Império. Veja, esse texto aqui está numa parede no Egito. Isso na pirâmide do Alto Império. É dele, do coração, esse dele aqui se refere ao coração, que jorram as fontes da vida. Você está dizendo que o coração é a fonte da vida, certo? E o mais incrível é que esse texto está na Bíblia, pessoal. Não está entendendo? Para vocês verem o quanto os hebreus buscavam inspiração nas ideias de outros povos. A exemplo dos egípcios. Essa passagem, vou mostrar para vocês, está na Bíblia. É por isso que no ritual de inumação e mumificação dos mortos, era o único órgão preservado. Só que o coração era tirado e preservado. Colocar dentro de um negócio, né? Dentro de um recipiente para preservar o coração. E depois é colocado no corpo, como centro da vida moral. As ações humanas nascem no coração e lá também se depositam, para o bem ou para o mal. Estão entendendo, pessoal, onde eu quero chegar? Pessoal, não. Estão entendendo vocês onde eu quero chegar? Perspectiva semelhante é encontrada entre os antigos semitas, os hebreus, está lembrado? Hebreu era semita. Os hebreus é colocado nessa categoria, né, de povos semitas. Particularmente os hebreus, veja, essa fonte fala claramente, né? Particularmente os hebreus. Para os hebreus, o coração não é somente o órgão indispensável para a vida do corpo. Ele é também o centro de toda a vida psicológica e moral da vida interior. A mesma concepção que os egípcios tinham, né? São inúmeras as passagens no texto bíblico em que o coração aparece não apenas como o princípio, aparece não apenas como o princípio da vida corporal, mas também como o centro da vida espiritual. Estão entendendo? A Bíblia está cheia dessas alusões a essas duas acepções ou ideias do coração, né? O próprio ignorante Jesus, né? O falsário do Messias usou essas expressões relativas ao coração, né? Tens de amar Jeová teu Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Por quê? Amar esse Deus de todo o coração. Porque o Jesus ignorante, assim como eles fazem citação da Torá, é lógico, né? Assim como os hebreus, entendiam que é no coração que está a fonte da vida, né? Como nós vimos, as intenções da pessoa estão no coração. Então, para amar esse Deus, o Deus tem que estar nesse centro das emoções. Porque no coração você encontra as emoções. O amor, o ódio, está tudo lá. Então, para você amar a Deus, você tem que ter Deus no coração. Tá entendendo, pessoal? Tudo ideia primitiva. Vejam a passagem bíblica que eu falei que foi plagiado. Os hebreus plagiaram os egípcios. Veja, guarda teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. Eu grifei o texto, né? A parte, né, em que é exatamente igual a o texto que foi encontrado numa parede egípcia. Esse provérbio, é. Aqui está no livro de Provérbios, né? Que é o Provérbios 4:23. Olha, dele, do coração, brotam todas as fontes da vida, pessoal. Não é lá que está na parede egípcia, é isso? É que a pessoa não se dá conta que esse livro é plágio atrás de plágio. Copiaram diversas ideias egípcias. Copiaram.
Fizeram uma ou outra adaptaçãozinha, porque sabemos que um plágio não precisa ser necessariamente 100% igual à fonte que o origina, né? Mas vocês veem, a ideia central é o quê? O coração é a fonte da vida. É dele que jorra as fontes da vida. O texto diz claramente, dele, do coração, brotam todas as fontes da vida. É o que está lá na parede egípcia. E a parede egípcia veio antes da Bíblia. E os hebreus dizem que estavam onde, pessoal? Lá no Egito por 400 anos. Não, os hebreus não aprenderam nada com os egípcios. Não copiaram nada com os egípcios. 400 anos. A lenda diz que eles viveram lá com os egípcios. Não copiaram nada, aprenderam nada com os egípcios. Fala sério, pessoal. A própria lenda se desmente. A própria lenda diz que tudo que há na Bíblia é cópia. São adaptações de textos, de conceitos, de ideias de povos anteriores a eles, de povos que circundavam eles. Acorda, cristão, deixa de ser tolo. Quem não vê uma cópia descarada dos hebreus nesse provérbio só pode ser retardado, porque o texto é idêntico. Mas continuemos. Os hebreus antigos já associavam os sentimentos, aqui é outra foto, hein, pessoal? Os hebreus antigos já associavam os sentimentos ao coração. Talvez pelo aperto num peito que realmente sentimos, né? Quando tomamos um susto, sofremos algumas angústias ou passamos por um momento de euforia, né? Você toma um susto, passa por emoção, o coração bate mais forte, né? Dá aquela palpitação, parece que vai sair, né? Do peito. Aí os povos primitivos, inclusive os hebreus, não tinham o conhecimento que nós tínhamos, né? Então, tudo deles era olho nu, né? É pela mera observação que eles deduziam as coisas. Então, sentia aquele aperto no coração, né? Parecia aqui o peito, né? Parecia que ia sair. Ah, não. Então é o coração. O coração é o centro de tudo. O coração, isso aqui que eu estou sentindo, aquela alegria, né? O coração já bate de uma forma diferente. Então, essas emoções, né? Coração mais acelerado, menos acelerado, né? Aquele respirar mais dificultoso. Então eles relacionavam o coração. Não é o coração que é a fonte da vida, é o coração que é a vida, o coração, né? Matava o cara e por alguns instantes o coração ficava ali só, puf, 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 né? Via o coração bombando ali, né? É, se movimentando, não, realmente, o coração é a vida. É, por um momento de euforia. Explica o historiador Edgar Leite, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Essa fonte aqui é da revista Superabril, né? .com.br. História, sentimentos causam aperto no peito. Além disso, até nisso, vemos o quanto essas historinhas da Bíblia. Agora continuando o texto, certo, pessoal? Até nisso, vemos o quanto essas historinhas da Bíblia não passavam de reflexo do pensar ignorante daqueles povos. Os hebreus eram semitas, gozavam, portanto, do mesmo modo de pensar do mundo. Em nada, digo o mundo ali em volta deles, certo? Os povos semitas. Em nada eles se diferenciavam de seus vizinhos, ou como eles mesmos diziam, de seus irmãos. Em diversos momentos nós vamos ver os hebreus se referindo a alguns povos ali, como moabitas, midianitas, eh, sírios, como irmãos, sendo povos irmãos dele. Em nada eles se diferenciavam de seus vizinhos, ou como eles mesmos diziam, de seus irmãos. Na mesma historinha, vemos ainda o deus hebreu manipulando os egípcios para que estes deem joias, prata, ouro e roupas aos hebreus. Outra prova de que o texto mostra que o deus hebreu estava usando seus poderes para manipular as vontades das pessoas, sobretudo as do
Faraó fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça ao seu vizinho e a cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor, veja o que o texto diz, e o Senhor, ou seja, Javé, deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem, Moisés, era muito grande na terra do Egito. Mentira. Moisés foi nada grande, coisa nenhuma. Mentira. Aos olhos dos servos, aos olhos dos servos de Faraó, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Entenderam? Estão vendo? A passagem nos mostra que o Deus hebreu manipulou, quando havia manipulado o Faraó, né? Por aquele, para manter os hebreus cativos, presos. Depois que ele libera o Faraó, endurece, não deixa mais o coração do Faraó permanecer duro. Aí o Faraó amolece. De novo, eu trago a ideia. O coração, você está entendendo porque eu estou falando coração, né? A primitividade do texto hebreu. Porque eles acham que o coração, daí ele falar que o Deus hebreu endureceu o coração, porque é o coração que decide as emoções do homem. É o coração que é o centro das ações do homem. Daí o Deus hebreu manipulou o centro das ações do faraó, que se encontrava no coração. Isso é lenda, pessoal. É primitividade expressa na cultura hebreia. Bom, então o que é que faz o Deus hebreu? Manipula as ações do faraó até aquele ponto. Quando ele liberta, aí não tem mais que endurecer o coração do faraó. Agora tem que fazer uma outra coisa: amolecer, além da conta, o coração dos egípcios. Para quê? Para roubar os egípcios. Os egípcios agora têm que dar joia, prata, objetos de ouro, roupas para os hebreus. Aí outra prova do endurecimento, aliás, do endurecimento, da manipulação do livre-arbítrio das pessoas por esse Deus hebreu. Eu acho que isso tudo é mentira, né? Mas estou dizendo a percepção do texto. Por quê? Porque um egípcio não ia dar nada para esses hebreus. O egípcio ia dar essas coisas para o hebreu se os egípcios estavam vendo que toda aquela miséria estava acontecendo por causa deles. Vocês acham que os egípcios iam dar nada para eles? Não, mas por que deram? Porque o tal Deus influiu nas ações dos egípcios para favorecer os hebreus. Tá entendendo? E depois a Bíblia fala que quando os hebreus saem dos domínios egípcios ao Deus hebreu, de novo vai endurecer o coração do faraó, né, para para perseguir os hebreus até culminar na morte dele, né, e de seu exército lá no Mar Vermelho. De novo, o coração do faraó é endurecido. Por quê? Pelo Deus hebreu. Vê se, o própria narrativa mostra que não faz sentido achar que foi o próprio faraó que era ruim. Como é que uma pessoa em sua sã consciência estaria perseguindo os que já tinha visto, né, que era a ação desse Deus poderoso, agindo ali, fazendo um monte de coisa, escurecendo o sol, transformando água em sangue, saraivas, tempestades, um monte de coisa, sabendo que foi esse Deus que tinha causado em favor dos hebreus, que pedia que libertasse. Aí depois ele vai atrás desse povo em perseguição. Mas faz sentido você sabendo que havia um Deus poderoso pra caramba, que na lenda diz que era mais poderoso até que os seus deuses egípcios, ele vai em perseguição. Aí vê o mar aberto, que ali não é coisa normal, não sei, alguém, uma pessoa de sã consciência não entraria num mar desse, né? Aberto dos dois cantos, que isso não existe, né? Isso pode ser obra de algum Deus. Aí o cara vai e entra em perseguição desse Deus, dos servos desse Deus. Você acha, assim, analisando, imaginando que isso aí fosse real, você acha que uma pessoa em sua consciência normal ia fazer isso? Não ia, pessoal.
Só uma pessoa que estava sendo manipulada, que ia perseguir um povo que estava sob a proteção de um Deus. E que acha, e só uma pessoa num estado mental alterado que ia fazer essa perseguição, entrar dentro do mar, que você estava vendo que era o Deus, esse Deus que estava em favor daquele povo, já havia manifestado seu poder lá nas terras egípcias. Não faz sentido. Ou seja, o faraó estava sob o controle do Deus hebreu mesmo, de fato. Tá entendendo? Esses ignorantes vêm querer ajeitar a historinha para amenizar o escândalo que é essa história, para a farsa do livre-arbítrio, a farsa da moral cristã, de que desse Deus ser infinitamente bondoso, misericordioso, perdoador. Faça. O Deus hebreu não é nada mais que um Deus como os outros, que se mostravam, ao mesmo tempo, todos se diziam misericordiosos, todos se diziam perdoador, mas todos se diziam também extremamente perversos e maus. Havia deuses que diziam que eram maus, tá entendendo? Porque os povos tinham consciência de que o bem e o mal eram feitos pelos deuses, inclusive os hebreus, né? É tanto que Isaías 45:7, né? E outros que eu já mostrei, que eu até discuto aqui no canal, mostra, né? Eu sou 45:7, né? Eu formo a luz e formo as trevas, né? Eu faço o bem e faço o mal, eu trago a paz e eu trago a guerra. Ou seja, o texto nada mais nada, quer dizer nada mais que Javé é a fonte do bem e do mal. Os hebreus entendiam que o bem e o mal eram feitos por Javé. Nenhum ser poderia fazer essas coisas. Tá entendendo? Exceto Iavé. É o que ele diz, né? Além de mim não há Deus. Ou seja, não tem outra pessoa que pode fazer o mal. É só ele. O bem, só ele. Os egípcios jamais dariam nada a eles depois de tudo que sofreram. Só deram porque, novamente, Yahvé teria manipulado sua vontade da mesma forma que havia feito em Faraó. E, por fim, a Bíblia nos mostra outros exemplos em que o Deus hebreu confessa que manipulava os corações das pessoas, já que todo Deus, né, sempre manipulava as ações, né, das pessoas através do coração, né? Já que o coração é a fonte das ações, das emoções. Então, para se manipular alguém, você tem de manipular o seu coração. Daí se falar que o Deus hebreu manipulava os corações, dizer que o Deus hebreu conhecia os corações, dizer que o Deus hebreu examinava os corações. Tudo isso, pessoal, está ligado à primitividade e os conceitos primitivos das culturas do passado, porque imaginar que o coração era o centro das ações, das emoções e do pensamento e do ser da pessoa. Isso pode ser comprovado nos relatos de conquistas de Josué. Lá o Deus hebreu diz que implantou nos corações dos cananeus o ódio para que eles não buscassem a paz com Israel, mas sempre a guerra e a rivalidade. Estão entendendo? É o próprio Deus hebreu que confessa as maldades que pretendia fazer. E para que isso? E para que isso? De endurecer os corações daqueles. O texto diz que o objetivo de Javé com isso, era a exterminação completa daqueles povos. Porque, sendo os cananeus gerando esse ódio no coração dos cananeus, né, que eles acham que é o centro das emoções das pessoas, pelos hebreus, então os cananeus não iam propor termos de paz para os hebreus, porque todo o povo em guerra propunha, né? Eles buscavam
termo de paz. Aí o Deus hebreu, diz a lenda, diz que fez com que os povos ficassem irados com o ódio de Israel, porque aí com o ódio de Israel, aí Israel não ia ter motivo para aceitar termo de paz nenhum. Aí ia lá, o povo irado, né, ia querer manter guerra, ia querer guerra com Israel. E com isso, como o povo ia querer guerra com Israel, Israel ia exterminar os povos, que era a intenção do Deus hebreu. O Deus hebreu diz isso. Viu que coisa linda? Que conceitos morais existem maravilhosos na Bíblia? Um Deus que manipula as ações das pessoas. Livre-arbítrio só na cabecinha de cristão que a Bíblia prega. Liberdade de fazer aquilo que deseja não existe na Bíblia. Está entendendo, cristão? Ainda que os povos temessem Israel e quisessem estabelecer acordos de paz, Javé faria com que eles não desejassem isso em seus corações. Veja, por muito tempo pelejou Josué contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, à exceção dos heveus, que eram aqueles os gibeonitas, que diz que se fingiram ser um povo que vinha de terra distante e que levava um pão, o pão se desgastou, as sandálias, as roupas se desgastaram, para que os hebreus vissem e achassem que eles vinham mesmo de longe. Aí eles que queriam ser escravos dos hebreus, aquela conversa toda, né? Só esses que estavam com medo tanto de morrer, e os hebreus estavam matando todo mundo, e que já haviam matado duas cidades, os reis de ali no tempo de Moisés, né? É, esqueci agora, dois reis amorreus, e depois com Josué, que mata ali os habitantes de Jericó e depois os habitantes de Ai. Aí esses aí, quando viram essa matança toda, ficaram tudo com medo, e aí o procediam eles, aí se fingiram ser um povo que vinha de terra distante, que não era entre aqueles povos que os hebreus queriam matar. Aí enganaram os hebreus, e isso diz a passagem que eles se tornaram escravos dos hebreus. Só esses que escaparam, né? Fizeram dessa artimanha, mas os outros diz que Javé impôs o ódio no coração dessas pessoas para não fazer acordo com, com Israel. E assim Israel iria exterminar esse povo. Não vou entrar mais em detalhe aqui, porque até nisso, pessoal, é mentira do texto. Até nisso tem mentira no texto, certo? Ô livro mentiroso. Pense, só tem bobagem. Pois de Jeová, veja, o texto diz, pois de Jeová veio o endurecimento dos seus corações. Veja o texto dizendo que era Jeová que endurecia o coração dos cananeus para que lutassem contra Israel e que Israel, com isso, os exterminasse. Veja, de novo, a ideia de endurecer os corações das pessoas, pessoal. A ideia de endurecer os corações é a mesma daquela que está lá no texto de Faraó. Estão entendendo? Para saírem, veja, para que era que já vai querer endurecer o coração desses povos, né? Para que saíssem, ou para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem destruídos totalmente e não achassem piedade alguma, pessoal. Veja. Ah, não, isso aí é uma figura de linguagem, isso é exagero deles, coisa linda de exagero, viu? É sempre falar em exterminar, sempre falar em matar pessoas, matar crianças. Que coisa de figura de linguagem bonita é essa, né? Desse Deus. Só fala o que não presta, esse Deus. Porém, fosse de fossem de todo exterminados, como Jeová ordenou a Moisés. Né? O que é que Jeová queria mesmo? Exterminar os povos, exterminar os cananeus. Veja, Jeová ordenou a Moisés. O quê? Exterminar os cananeus.
Não, isso aí é figura de linguagem, isso aí é simbolismo. Não, não, não. Isso é coisa da cultura. Não, 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 não. É óbvio que isso é coisa mentirosa. Mas a questão é que as passagens bíblicas foram postas e são colocadas para que para que a pessoa achasse ou entendesse que elas aconteceram e que elas se deram assim, certo? A, a, as tais das hipérboles, as tais das hipérboles bíblicas é diferente das hipérboles dos outros povos. Basta você ver o contexto bíblico. Eles pretendem mostrar de fato que os hebreus saíram matando todo mundo. É óbvio que, como eu já disse, tudo isso é mentira, porque dentro do próprio texto bíblico nós vamos ver fato desmentindo essa questão. Assim, demonstramos claramente que a Bíblia nos mostra que o Deus primitivo Yahvé manipulou e endureceu o coração do pobre Faraó, porque era costume dos povos verem seus deuses dessa maneira, pessoal. Era uma praxe dos povos, quando descreviam suas historinhas, dizer que um deus ou outro manipulou ou mandou que um ou outro fizesse assim e assado. Um livro em que vemos réplicas das mesmas lendas, misticismo de outros povos. Isso é a Bíblia. Um livro em que vemos o modelo de ser de um povo primitivo, sua maneira de ver o mundo em sua volta, que em nada era diferente da de outros povos. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, comentem, divulguem o canal e compartilhem. Até o próximo vídeo.